Aí, continuar as respostas, né? Agora vou responder aí uma youtuber que havia feito comentários sobre a questão de filhos espirituais e, e fez alguns comentários que eu imagino tenham sido indiretamente feitos contra a minha pessoa. Então vamos lá. Bom, talvez não, sempre há a possibilidade que não seja, mas vamos lá. Ele diz assim, não sei o que, eventualmente ele fica respondendo crianças e ferindo, ela usou uma outra expressão, mas ele fica ferindo pais. Bom, peraí, ele fica respondendo crianças, fica machucando crianças. Bom, peraí, se me atacarem, eu respondo, por que eu não vou responder eventualmente crianças espirituais, né? Ah, em relação aí que tá, ferir pais, sim, eventualmente há situações em que meus pais fizeram comentários errados e mesmo sobre temas espirituais. E a mesma coisa do ponto anterior, eu vou respondê-los. Né? Então, se eventualmente eu estou atacando, no caso, crianças na internet, vamos, no sentido de crianças espirituais, estou aqui respondendo a crianças espirituais que eventualmente me atacaram. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, deixar pessoas para trás, né? Ou no sentido de perecerem espiritualmente ou algo assim. Bom, primeiro que você não acompanhou então toda a discussão que aconteceu no canal em relação ao fato de que eu não sabia o que é morte e o que é vida espiritual, no sentido de que se eu falasse dos mandamentos poderia significar a morte espiritual das pessoas, né? Então você não acompanhou, deixar as pessoas para trás. Não, talvez falar dos mandamentos é que na verdade seja o grande prejuízo. Acho que você não acompanhou o debate, né? Então, deixar pessoas para trás, mas eu não tinha certeza que os mandamentos era uma boa ideia de transmitir para as pessoas, né? Eu não deixei pessoas para trás, eu saí porque eu não podia ajudá-las, no caso, naquele momento. Né? E eu não tinha certeza se os mandamentos deveriam ser falados. Então houve todo um debate sobre isso, houve toda uma circunstância, todo um embate. Então não adianta falar, tipo, eu não gosto muito disso quando não se vincula, eu já falei isso no canal, quando não há argumentos vinculantes. Apenas para encher o saco, porque justamente é uma situação de difícil explicação, vai lá, vem a Suzy Lu, que ela tem uma cara meio assim, vai sair, vamos deixar as pessoas para trás, né? Então, mas quando você diz isso, a fala não é vinculante em relação ao fato de que durante muito tempo eu achei que ah, falar dos mandamentos poderia caracterizar prejuízo das pessoas, então como é que eu deixei as pessoas para trás se eu não poderia falar dos mandamentos para elas, né? E depois, inclusive, a cobrança não poderia ser feita porque restou comprovado que a igreja não queria que falasse dos mandamentos. E isso foi, inclusive, o critério das pessoas que você está seguindo e que me atacaram era com base no contrato com a igreja. E no contrato com a igreja não havia ali o desejo de que os mandamentos fossem transmitidos. Mas isso é uma informação nova, não é mesmo? Então não adianta deixar as pessoas para trás. Deixou as pessoas para trás. Ou seja, para tentar ficar me provocando. Isso é uma vergonha. E ignorando, é a ignorância de todo o debate, toda a discussão, dos argumentos vinculantes que eu trago em relação à questão de filhos espirituais. Não que você precise concordar com alguns argumentos, mas eles são vinculantes em termos de o que aconteceu em toda a etapa do processo para verificar se os mandamentos deveriam ser falados ou não. Né? Então essa é a grande questão. Vamos nos vincular ao perfil, não vamos só fazer argumento provocativo. Aliás, o argumento provocativo nem deveria ser feito. Né? E se for feito, com certeza, já não é para fazer. Se for feito, não pode ser só esse tipo de argumento a ser levantado. E ele tem que respeitar os argumentos vinculantes em relação à questão, ao tema, em relação à temática trabalhada. Essa é mais uma realidade. Ele diz assim: não admite que não voltará ou não quer voltar. É que está, mesmo argumento anterior. E eu respondo aqui: não. É porque houve tentativa na igreja, eu tentando ali retornar à igreja de retorno para pregar. E me senti mal por ter feito. Por quê? Porque no argumento deles, uma das questões que nós podemos trazer, no argumento deles, eles estavam baseando a acusação na questão contratual, e aí não haveria naquele caso a obrigatoriedade de falar dos mandamentos. Inclusive, mais uma razão pela qual mesmo você não poderia me atacar, na verdade. Inclusive é um tema que está sendo trabalhado atualmente no canal. Já na rua houve diversas tentativas e pregações. Mas durante. Aí que tá, outro argumento importante. Durante algum tempo eu queria resolver primeiro as acusações, para daí pregar. Primeiro eu queria resolver as acusações para daí, eventualmente, começar o processo de pregação em rua. Eu estou vendo também um burburinho no sentido de não, mas aqui você não está seguindo. Não, mas as tentativas estão sendo feitas de outra forma. Né?
Então isso que é o que está sendo feito. Aliás, inclusive nem faz sentido, porque como o argumento, de repente, eles estão presumindo a questão, por exemplo, da igreja, não tem sentido, porque o argumento anterior e o... Anterior, não. Que ainda para mim estaria em vigor seria a questão questão de impressões, né? Então não seria necessariamente pela igreja. Então que estranho, né? Por que estão falando agora pela igreja quando na verdade antes estavam sugerindo a questão de impressões? Então seria pela rua. Então, seu comentário não faz sentido porque pessoas que me atacam, no caso, reabriram a hipótese. Aí que tá, ó, outra coisa, reabriram a hipótese pregacional. Então, como é que eu não quero voltar, mas na verdade a hipótese pregacional foi aberta, né? A possibilidade de pregar os mandamentos foi aberta. Então, quer dizer, e eu. E aí que tá, isso aqui é uma coisa, essa ideia, eu até a acato, mas no momento em que eu achar apropriado fazer. Então, ali eu tive que demorar um pouco, até porque algumas coisas eu não tinha tanta coragem para fazer, coragem para executar, e acabei fazendo depois quando eu estive mais preparado. Então, fica esse complemento no canal. Não vejo esses ataques aí não fazem sentido. E é isso aí. E valeu, resposta a Suzy Lô, até, de certa forma, sintetizando alguns argumentos sobre algumas questões já trabalhadas e mesmo algumas questões atuais. Fica esse complemento, cara.